A frigideira de ferro fundido que está no seu armário agora não contém produtos químicos nem revestimentos sintéticos e nada que precisará ser substituído. A panela antiaderente ao lado dela contém um composto que foi encontrado no sangue de 98% dos americanos, foi associado ao câncer em um tribunal federal e matou o gado de 70 mil pessoas na Virgínia Ocidental, enquanto os advogados da DuPont ocultaram as evidências por 50 anos. Os Amish cozinham em ferro fundido desde antes de seus bisavós nascerem. Eles nunca mudaram. Eles nunca jogaram uma fora. E um método que custa $3 americanos restaurará qualquer frigideira enferrujada a uma condição que supera qualquer coisa que você possa comprar nova hoje. Aqui está tudo o que eles sabem. E tudo o que a indústria de panelas passou décadas garantindo que você nunca descobrisse. Um método que custa menos de $3 americanos e leva uma tarde restaurará qualquer panela de ferro fundido a uma condição que supera uma frigideira nova de $60 americanos da loja. As comunidades Amish nos condados de Lancaster e Holmes usam variações desse método desde antes de seus bisavós nascerem. Eles nunca jogaram fora uma única panela. Nenhuma. Há uma razão pela qual os Amish nunca mudaram para outra coisa, e não é teimosia. Não é tradição pela tradição. Os Amish cozinham todas as refeições em fogões a lenha e aquecedores de alvenaria, sem queimadores elétricos, sem fogões a gás, sem cooktops de indução e sem micro-ondas. O ferro fundido não é uma preferência para eles. É a única ferramenta que funciona. Ele suporta a chama direta. Ele vai do fogão para o forno e para a mesa. Ele não empena. Ele não racha. Ele não descasca nem solta produtos químicos misteriosos na sua comida. Uma mulher chamada Rosanna Baumann, membro da comunidade dos antigos irmãos batistas alemães no Kansas, escreveu uma coluna para o Amish 365, uma das poucas janelas para a verdadeira vida diária dos Amish. E ela disse algo que ficou na minha cabeça por meses. Ela disse: um bom ferro fundido é quase eterno. Quase eterno. Pense nisso. Quando foi a última vez que você ouviu alguém descrever algo na sua cozinha dessa maneira? Tudo o mais que você compra é projetado para se desgastar. O revestimento antiaderente descasca após 2 anos. A cerâmica lasca. O aço inoxidável empena se você olhar torto para ele. Mas uma frigideira de ferro fundido feita em 1920 ainda funciona hoje. Não como decoração, não como item de colecionador, mas como uma ferramenta de cozinha de uso diário que supera o que você pode comprar novo agora. As famílias Amish que visitei passam seu ferro fundido de geração em geração, da mesma forma que passam terras em um testamento. Isso não é uma metáfora. Essa é uma prática documentada no condado de Lancaster. Uma frigideira entra no espólio porque tem valor funcional real 100 anos depois de ter sido feita. Seus netos nunca herdarão sua panela antiaderente. Ela estará em um aterro sanitário antes que seus netos aprendam a andar. Mas é aqui que a história toma um rumo que ninguém na indústria de panelas quer que você siga. Houve uma época nos Estados Unidos em que as frigideiras de ferro fundido eram feitas de forma diferente, não apenas melhor, mas fundamentalmente diferente. E as empresas que as fabricavam foram sistematicamente desmanteladas ao longo de 4 décadas. Isso não é conspiração. É um registro corporativo público. A Griswold Manufacturing Company foi fundada em Erie, Pensilvânia, em 1865. Por quase um século, foi o padrão ouro para o ferro fundido na América. A Wagner Manufacturing começou em 1891, em Sydney, Ohio, bem no coração do país. Ambas as empresas faziam algo após fundir suas frigideiras, que nenhum grande fabricante faz hoje. Elas poliam a superfície de cozimento à mão. Depois que o ferro era derramado e o molde quebrado, um trabalhador pegava aquela frigideira e lixava a superfície de cozimento, até que ficasse completamente lisa. Esse passo extra, esse polimento manual, criava uma superfície naturalmente antiaderente, sem nenhum revestimento químico. Sem teflon, sem cerâmica, sem spray. Apenas ferro liso que, uma vez curado,
soltava a comida de forma tão limpa quanto qualquer coisa feita em um laboratório. Essas frigideiras eram extraordinárias. E elas se foram. Em 1952, a Randall Corporation comprou a Wagner. 5 anos depois, em 1957, a Randall comprou a Griswold e fechou a fábrica de Erie. Uma assinatura em um contrato e a melhor fábrica de ferro fundido da América fechou as portas. E Randall foi vendida para a Textron em 1959. A General Housewares Corporation adquiriu ambas as marcas em 1969. A qualidade da produção caiu a cada transação. Em 1996, a produção real havia parado completamente. O último forno da Wagner foi desligado em 1999. 134 anos de fabricação americana terminaram não por concorrência estrangeira, não por um produto melhor, e não porque as pessoas deixaram de querer ferro fundido. Terminou por consolidação corporativa, decisões de diretoria tomadas por pessoas que nunca cozinharam uma refeição em suas vidas. A primeira vez que me sentei para jantar em uma casa de fazenda Amish, nos arredores de Millersburg, Ohio, a mulher que estava cozinhando me entregou uma frigideira para levar à mesa. E eu juro que aquela coisa era mais lisa que vidro. Eu perguntei a ela qual era a idade da panela. Ela disse que era da avó dela. 5 gerações. E até o final deste vídeo vou mostrar a você uma técnica extraída de um estudo enterrado no Journal of the American Dietetic Association de 1986, que não apenas salva seu ferro fundido, mas o transforma em algo que a indústria de panelas nunca quis que você soubesse que poderia ser. E você não precisa de uma panela nova. Você não precisa de uma cozinha nova. Você precisa do que já possui e de cerca de 20 minutos de paciência. O que preencheu a lacuna? O que substituiu o ferro fundido americano, polido à mão e liso como um espelho? 2 coisas. E nenhuma delas era boa para você. A primeira foi a Lodge. A Lodge é praticamente a única fabricante americana de ferro fundido que restou. Suas frigideiras são vendidas por $30 americanos, mas a Lodge nunca poliu suas superfícies de cozimento à mão. O que você obtém da Lodge é a textura crua, áspera e granulada do ferro fundido em areia direto do molde. Funciona e não é lixo, mas não é o que a Griswold e a Wagner faziam. Uma frigideira Lodge é um meio termo, e eles cobram o preço total por ela. Sua linha com revestimento esmaltado é fabricada na China. Esse é o estado do ferro fundido americano no século XXI. A segunda coisa que preencheu a lacuna é a que eu preciso que você ouça claramente, porque é aqui que o rastro do dinheiro fica feio. O Teflon foi descoberto acidentalmente pela DuPont, em 1938. Na década de 1940, bem quando a Griswold e a Wagner estavam começando seu declínio, a DuPont começou a empurrar panelas revestidas de Teflon para as cozinhas americanas. O momento não foi coincidência. À medida que o ferro fundido de qualidade desaparecia das lojas, os revestimentos antiaderentes apareciam nas prateleiras. A mensagem era simples. O ferro fundido é antiquado. O ferro fundido é pesado. O ferro fundido enferruja. Compre isso em vez disso. É moderno. É fácil. É melhor. Não era melhor. O Teflon é feito com PTFE ou politetrafluoretileno. Por décadas, o processo de fabricação exigiu um produto químico chamado PFOA, ácido perfluorooctanoico. A DuPont sabia que o PFOA era perigoso. Documentos internos mostram que eles rastrearam problemas de saúde entre seus próprios trabalhadores de fábrica já na década de 1960. Eles não pararam. Eles não avisaram ninguém. Em Parkersburg, Virgínia Ocidental, a fábrica da DuPont despejou PFOA no abastecimento de água por décadas. 70 mil pessoas beberam água contaminada.
Mais de 150 cabeças de gado morreram após beberem de um riacho perto de um local de descarte da DuPont. As vacas foram encontradas com órgãos escurecidos e dentes esverdeados. Fazendeiros que trabalharam naquela terra por gerações viram seus rebanhos morrerem e não faziam ideia do porquê. Isso não era um boato. Isso foi para um tribunal federal. A história se tornou o tema de 2 filmes: O Preço da Verdade, Dark Waters, e The Devil We Know. Os painéis científicos estabelecidos pelo acordo ligaram a exposição ao PFOA ao câncer de rim, câncer testicular, doenças da tireoide, doenças hepáticas, infertilidade e baixo peso ao nascer. Os Centros de Controle de Doenças, CDC, testaram o sangue da população americana. O PFOA foi encontrado em 98% dos americanos. 98%. Isso não é um acidente industrial. É um evento de contaminação nacional realizado em câmera lenta ao longo de 50 anos. A DuPont acabou parando de usar o PFOA em 2013, mas os produtos químicos substitutos, aqueles que eles agora chamam de livres de PFOA, PFOA-free, fazem parte da mesma família dos PFAS. Em 2023, a Consumer Reports testou dezenas das chamadas panelas antiaderentes livres de PFOA e encontrou níveis mensuráveis de PFAS nos revestimentos. 79% de todas as panelas antiaderentes no mercado ainda eram revestidas com PTFE. O rótulo mudou. A química quase não mudou. E aqui está o detalhe que deixa as pessoas paralisadas. Se você tem um pássaro de estimação, um papagaio, um periquito, uma calopsita, e você aquece uma panela de teflon no mesmo cômodo, os vapores podem matar esse pássaro. Seus pulmões sofrem hemorragia, enchem-se de fluido, e o pássaro morre. Veterinários documentam isso há anos, chamando de toxicose por teflon. Os vapores que matam um pássaro em minutos são os mesmos vapores que você inala em concentrações mais baixas, toda vez que cozinha em uma superfície antiaderente acima de 500 graus Fahrenheit, cerca de 260 graus Celsius. A maioria das pessoas cozinha regularmente em temperaturas acima desse limite sem perceber. Então, deixe-me juntar as peças para você. O ferro fundido polido à mão que funcionou perfeitamente por um século foi destruído por fusões corporativas. O substituto revestido de produtos químicos que encheu as prateleiras foi fabricado por uma empresa que envenenou 70 mil pessoas e escondeu as evidências por décadas. E os Amish, as pessoas que todos chamam de atrasadas, foram os que nunca mudaram. Eles continuaram cozinhando nas mesmas frigideiras que suas bisavós usavam. Sem produtos químicos, sem contaminação, sem obsolescência programada. Agora, se você já tem ferro fundido na sua cozinha, talvez esteja enferrujado, talvez seja a velha frigideira da sua mãe. Ou talvez você tenha comprado uma em uma venda de garagem por $28 americanos e ela esteja coberta de sujeira. Fique comigo, porque esta próxima parte é especificamente para você. Você não precisa comprar nada novo. Você não precisa de um serviço de restauração. Você não precisa gastar mais do que o custo de uma caixa de saquinhos de chá. Para ferrugem leve, do tipo que é apenas uma fina película laranja na superfície, você precisa de 2 coisas: óleo de cozinha e sal grosso. Sal kosher funciona perfeitamente. Despeje uma colher de sopa de óleo e uma colher de sopa de sal na panela. Pegue um pano ou papel toalha e esfregue. O sal age como um abrasivo natural. Ele remove a ferrugem da superfície sem arranhar o ferro por baixo. Enxague com água quente. Seque a panela, coloque-a imediatamente no queimador do fogão por 2 minutos, até que qualquer umidade restante evapore. Em seguida, passe uma fina camada de óleo sobre toda a superfície. Pronto. Essa frigideira está de volta ao serviço. Para ferrugem moderada, do tipo que se acumula ao longo de meses ou anos em um armário úmido, do tipo que é áspera ao toque e descascando. É aqui que entra o método que custa $3 americanos. Você precisa de chá preto comum. 4 saquinhos.
Ferva 2 xícaras de água e deixe esses saquinhos em infusão por 30 minutos. Você quer que fique escuro, quase preto. Esse chá concentrado é cheio de ácido tânico, um composto natural encontrado em cascas de árvores, folhas de chá e madeira de carvalho. Aqui está a química. O ácido tânico não remove a ferrugem. Ele converte a ferrugem. O óxido de ferro, aquela coisa laranja esfarelada na sua panela, reage com o ácido tânico e se torna tanato férrico. O tanato férrico é um composto estável, de cor azul escura quase preta, que se liga à superfície do ferro. Ele não descasca, ele não se espalha. Na verdade, ele protege o metal por baixo de oxidação futura. Mergulhe um pano de algodão nesse chá concentrado e passe-o diretamente nas áreas enferrujadas. Dentro de 10 a 15 minutos, você verá a cor mudar. O marrom alaranjado se transforma em azul escuro, bem na sua frente. Deixe secar por 2 a 4 horas. Aplique uma segunda camada. Em seguida, coloque essa frigideira no forno a 350 graus Fahrenheit, cerca de 175 graus Celsius, por 1 hora. O calor sela a conversão. Quando sair, a superfície estará pronta para ser curada novamente. Para ferrugem severa, do tipo em que a frigideira parece ter passado 1 década em um celeiro, você precisa de vinagre. Misture partes iguais de vinagre branco e água. Submerja a panela. Mas aqui está a regra crítica que a maioria das pessoas erra. Não a deixe lá por mais de 30 minutos. O vinagre é ácido acético. Ele dissolve o óxido de ferro, sim, mas após 30 minutos começa a dissolver o ferro bom também. Retire a panela na marca de 30 minutos. Esfregue imediatamente com palha de aço. Enxague, seque no queimador do fogão e passe direto para a nova cura. O processo de nova cura, reseasoning, é onde a maioria das pessoas falha e não é complicado. Elas simplesmente usam óleo demais. Pegue óleo de linhaça ou óleo de semente de uva. Coloque uma quantidade minúscula em um pano. Limpe toda a panela. Dentro, fora, cabo, tudo. Em seguida, pegue um pano limpo e seco e limpe tudo. Você quer a camada mais fina possível. Se você conseguir ver o óleo acumulando ou pingando, você usou demais. Coloque a frigideira de cabeça para baixo no forno a 450 graus Fahrenheit, cerca de 230 graus Celsius, por 1 hora. Deixe esfriar dentro do forno. Não abra a porta. Repita esse processo de 3 a 5 vezes para uma panela nova ou uma fortemente restaurada. Cada camada constrói polímero. O calor transforma o óleo em um revestimento duro, semelhante ao plástico, que se liga ao ferro em nível molecular. Essa é a sua superfície antiaderente. Sem produtos químicos, sem fábrica, sem data de validade. E é aqui que o mito do sabão desmorona. Você já ouviu a regra: nunca use sabão em ferro fundido. Sua avó provavelmente lhe disse isso. Os Âsamis certamente a seguiam. Mas eis o porquê. A regra original existia porque o sabão, o verdadeiro sabão à moda antiga, era feito com lixívia, hidróxido de sódio. Os Amish faziam seu próprio sabão em casa. E era forte o suficiente para arrancar a cura direto do ferro. Portanto, a regra estava absolutamente correta para a época deles. Mas o detergente de louça moderno não contém lixívia. Não contém lixívia desde a década de 1930. Um pesquisador da Virginia Tech confirmou que a cura é óleo polimerizado, um revestimento de polímero duro. O detergente de louça moderno e suave não pode quebrar um polímero mais do que pode dissolver uma tábua de corte de plástico. A regra Amish estava certa para a era Amish. A sua era é diferente. Uma gota de detergente e água morna não farão mal a uma frigideira devidamente curada. Agora, o motivo pelo qual eu disse para você assistir até o fim. Esta é a parte que eu não sabia até começar a me aprofundar nas pesquisas, e isso mudou completamente a forma como penso sobre o ferro fundido. Em 1986, um estudo foi publicado no Journal of the American Dietetic Association. Pesquisadores cozinharam alimentos comuns em frigideiras de ferro fundido e mediram o teor de ferro antes e depois.
O que eles descobriram foi notável. O molho de tomate cozido em ferro fundido passou de menos de 1 miligrama de ferro por porção para quase 6 miligramas. Isso é um aumento de 500% no ferro dietético sem fazer nada diferente, exceto escolher a panela certa. Alimentos ácidos, molho de tomate, purê de maçã, qualquer coisa com vinagre. Extraíram a maior quantidade de ferro da superfície de cozimento. Agora, é aqui que a história fica sombria. O que a indústria de panelas diz a você sobre cozinhar alimentos ácidos em ferro fundido? Eles dizem para você não fazer isso. Todas as grandes marcas, todos os sites de culinária e todos os guias de produtos dizem a mesma coisa. Evite cozinhar alimentos ácidos em ferro fundido, porque isso danifica a cura. E isso é tecnicamente verdade. Alimentos ácidos podem afinar a camada de cura com o tempo se você não refizer a cura regularmente. Mas pense no que eles estão realmente dizendo a você. Eles estão dizendo para você evitar exatamente os alimentos que transformam sua frigideira em um suplemento dietético gratuito. Para homens com mais de 65 anos, baixos níveis de ferro são uma das deficiências nutricionais mais comuns, fadiga, fraqueza, declínio cognitivo, tudo ligado ao baixo nível de ferro. E toda vez que você cozinha molho de tomate em uma frigideira de ferro fundido, você está adicionando ferro real e biodisponível à sua dieta sem uma pílula, sem um suplemento e sem uma visita ao médico. A panela faz isso por você. Os Amish têm obtido esse benefício há 2 séculos, sem conhecer a ciência. Eles apenas sabiam que a comida tinha um gosto melhor. Eles sabiam que a panela durava para sempre. E eles nunca tiveram um motivo para mudar, porque ninguém poderia vender a eles um substituto que realmente melhorasse suas vidas. Essa é a verdadeira história aqui. Uma caixa de saquinhos de chá de $3 americanos e uma tarde do seu tempo restaurarão uma frigideira na qual seus netos cozinharão. A mesma frigideira que adiciona ferro à sua comida toda vez que você a usa. A mesma frigideira que contém 0 produtos químicos que aparecem no seu sangue. 0 revestimentos que matam pássaros e 0 materiais ligados ao câncer em um tribunal federal. Uma tecnologia tão simples, e tão eficaz, que a única maneira de vender outra coisa a você foi parar de fabricá-la e substituí-la por veneno. Uma Griswold número 8 da década de 1920. Do tipo com a superfície de cozimento polida à mão encontrada em uma venda de garagem por $3 americanos, superará uma frigideira Lodge novinha em folha, que custa $45 americanos. Não é a nostalgia falando. É por isso que os colecionadores as caçam em todas as vendas de espólios e brechós em Ohio e na Pensilvânia. Eles sabem o que estão segurando. Um pedaço da fabricação americana que era melhor do que qualquer coisa que veio depois. Morto não pelo progresso, mas pelo lucro. Os Amish não preservaram o ferro fundido porque são antiquados. Eles o preservaram porque são inteligentes. Porque quando você não tem uma loja para onde correr e não tem dinheiro para desperdiçar, você aprende o que realmente funciona e se agarra a isso com as 2 mãos. Suas cozinhas não são museus. Suas cozinhas são a prova de que a melhor tecnologia é a tecnologia que nunca quebra, nunca envenena você e nunca precisa ser substituída. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Se você tem uma frigideira de ferro fundido, enferrujada, negligenciada, enfiada no fundo de um armário ou dentro de uma caixa na garagem, não a jogue fora. Faça a infusão de 4 saquinhos de chá preto. Limpe-a. Coloque-a no forno. Dê a ela 3 camadas de óleo. E cozinhe sua próxima refeição em uma panela que pode durar mais que a sua casa. Se você é o tipo de pessoa que acredita que as melhores coisas da vida foram construídas para durar, e as piores coisas foram construídas para serem substituídas, você já entende por que isso importa. As empresas que faziam o melhor ferro fundido na América se foram. As empresas que as substituíram venderam produtos químicos a você. As pessoas que nunca mudaram foram as pessoas que todos chamavam de atrasadas. Pense nisso. Deixe seu estado nos comentários e me diga:
Você ainda tem uma frigideira de ferro fundido que pertenceu aos seus avós? Eu quero saber onde essas panelas sobreviveram. Se esta história mudou a maneira como você olha para as ferramentas na sua cozinha, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo a história e a qualidade que o mundo moderno tentou enterrar. Vamos preservar o que realmente funciona. Nossa próxima investigação sobre a sabedoria esquecida do passado está chegando em breve. Não perca!